Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Miyake, trabalho como cuidador de idoso, sou professor da instituição da escola Nana Nenê, aqui de Presidente Prudente, e sou formado recentemente como técnico de enfermagem. É um prazer recebê-los aqui no nosso vídeo. Hoje estarei compartilhando com vocês um conteúdo muito bacana, muito legal também interessante. Estarei falando sobre o conteúdo das terminologias. O que são terminologias? Terminologias são termos, palavras, né, usadas pelos profissionais da área da saúde, que eles vão se comunicar de forma profissional dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, os profissionais da área da saúde, desde os cuidadores de idosos, os auxiliares técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, enfim. Todos esses profissionais, eles são tão importantes, né, dentro da cada um no seu ambiente de trabalho, no seu local, eles precisam se comunicar como profissionais dentro do ambiente de trabalho. Eles não podem se comunicar de forma de qualquer jeito e isso não é legal, certo? Então, eu vim compartilhar com vocês algumas palavras, alguns termos tão importantes que são abordados dentro do ambiente de trabalho, quando o profissional, né, da área da saúde, ele está lá no seu ambiente, no seu plantão, fazendo o seu plantão, certo? Então vamos lá. O que significa pirose? Pirose é azia, certo? Quando o paciente apresentar uma azia, dissemos pirose. Ou seja, quando o paciente apresenta queimação, está tendo uma queimação, falamos de pirose, certo? E quando o paciente está tendo uma epistaxe, você sabe o que é epistaxe? Epistaxe não é aquela comida, aquela semente que parece que fala pistache, né? Claro que não. É outro tipo de assunto que nós estamos falando, certo? Epistaxe significa sangramento nasal, ou seja, hemorragia nasal. Quando o nariz começa a sair sangue, né? Ou seja, houve um rompimento de um nervo, algum vaso dentro do canal do nariz, né, da narina, né, houve algum rompimento, né, ou houve uma hemorragia, né, e está ocorrendo uma hemorragia interna, né, nasal, e o sangue começa a escorrer pelo nariz, né, como se fosse uma secreção. E o que se deve fazer quando o paciente apresentar uma epistaxe? Ou seja, o correto é inclinar o paciente de cabeça para trás ou inclinar o paciente com a cabeça para frente? O que você acha? Eu, como profissional, né, e os outros profissionais, o correto a se fazer nessa situação, certo? É sempre inclinar o paciente com a cabeça para frente. Por quê? Se inclinar o paciente com a cabeça para trás, aquele sangue que está escorrendo, o que pode acontecer? Se inclinar o paciente com a cabeça para trás, ele pode ter uma broncoaspiração, ou seja, aquele sangue pode ir para o esôfago, né? Ele pode se engasgar e pode ter uma crise, né? Devido à broncoaspiração e pode levar à morte, né? Ele pode correr um acidente ali, né? Devido à má posição, né? Então, o correto é nunca inclinar o paciente com a cabeça para trás porque ele pode broncoaspirar. E sim, o correto é inclinar o paciente com a cabeça para frente, certo? E para estrancar o sangue, você pode aplicar gelo, né, naquela região do nariz para estrancar o sangue, né? E depois, se for algo mais grave, encaminhar o paciente
para o ambiente do hospital ou para pronto atendimento para resolver a situação, certo? Isso pode acontecer com qualquer paciente, certo? Também, dentro da área da saúde, há outros terminologias tão importantes que deve ser o profissional deve saber, como por exemplo, o que é uma hematúria? Hematúria é o sangramento, é o sangue na urina, certo? Quando o paciente apresenta sangue na urina, ele está tendo uma hematúria, ou seja, quando o paciente está tendo uma hemorragia, né, interna, né, pode ocorrer um rompimento uma inflamação, né, ou uma infecção, né, ele pode estar tendo uma infecção de urina, certo? Devido à infecção de urina pode causar uma hematúria, que é o sangue na urina, certo? E melena. O que seria a melena? Melena seria sangue nas fezes, né? Ou seja, o paciente está tendo uma hemorragia interna, ou seja, está apresentando uma hemorragia interna, né? Alguma inflamação lá no intestino, né? Ele pode estar ele está tendo uma sangramento interno, né? E pode sair sangue junto com as fezes e as fezes podem sair escura, preta, certo? Quando ele vai evacuar, pode apresentar sangue nas fezes, né? E também se o paciente tiver hemorroidas, né? Inflamação da parte do ânus, né? Ele pode, com excesso que se ele fizer quando ele vai evacuar, né? Ele pode fazer força, né? E pode estourar a hemorroida e sair sangue também junto com a urina nas fezes também, certo? E o que seria uma cefaleia? Cefaleia, eu creio que a maioria dos pacientes conhece, a população também sabe, e muitos têm diariamente, né, devido à correria do dia a dia, o cansaço, o estresse, né? Cefaleia é dor de cabeça, né? A dor de cabeça é um mal-estar, pode apresentar cansaço, ou às vezes o paciente pode apresentar desidratação, falta de hidratação, falta de tomar líquido, né? Ou toma pouca água, precisa estar bem hidratado para evitar a cefaleia, certo? A dor de cabeça, correto? E o que é constipação intestinal? Constipação intestinal é intestino preso, ou seja, o paciente que apresenta dificuldade para evacuação, ou seja, o correto é as pessoas, os pacientes, a população, todos os dias fazer evacuação, né? Ou seja, fazer cocô todos os dias. Para o intestino ele tem que estar funcionando bem, precisa estar funcionando normalmente e em boas condições e ter boa saúde, né? Ou seja, precisa evacuar todos os dias. Se caso o paciente apresentar constipação intestinal, o que pode estar ocorrendo? Ou seja, ele está com dificuldade para evacuação, né? Ele pode estar com... Às vezes ele não consegue evacuar. O que pode ser os motivos? Falta de tomar água. Às vezes o tipo de alimentação que ele leva no dia a dia, não come direito, se alimenta mal, né? Não tem uma boa alimentação. O estresse, né? Isso é favorável a ter a constipação intestinal. E se o paciente apresentar uma constipação intestinal, o que pode ocorrer? Pode apresentar o intestino ficar preso, né? E apresentar fecaloma. O que seria fecaloma? Fezes endurecidas. E se o paciente apresentar fezes endurecidas, o que tem que fazer? Tem que ir lá no hospital, fazer a retirada de bolo fecal, né? Das fezes endurecidas e para o paciente poder evacuar. Pode ocorrer também que se o paciente apresentar fecaloma, né, ele tem que se hidratar, tem que manter sempre hidratado para não chegar nesse estado de apresentar constipação intestinal, intestino preso, sempre manter-se hidratado, certo?
e ter uma boa nutrição, boa alimentação, né? E fazer atividades físicas, né? E ter uma boa noite de sono, né? E para que o intestino funcione bem, certo? Ok? E o que seria flatulência? Flatulência é a formação de gases no intestino, certo? Quando o paciente fica parado, sem se movimentar, é um paciente sedentário, que não faz exercício, né? Que só come, não se movimenta, né? Ele pode apresentar gases no intestino, que seria flatulência, ok? Otalgia. Otalgia é dor de ouvido, certo? A dor de ouvido é uma dor muito comum, tanto em crianças e idosos, né? Eles apresentam dor de ouvido, pode ser uma inflamação, né? No canal do ouvido, né? Isso é tão importante os cuidadores, né? Os profissionais estarem atentos, né? Cuidarem bem do paciente, né? Se apresentar alguma inflamação, procurar a ajuda do médico para diagnosticar quais as causas dessa inflamação da dor de ouvido, certo? Astenia. O que seria astenia? Astenia é fraqueza. Fraqueza, cansaço, né? Quando o paciente pode ser, quando o paciente exagera na quantidade, na carga de exercício, né? Ele exagera na quantidade de carga de exercício, né? Ele pode apresentar um cansaço, uma fadiga, né? Uma fraqueza, né? E é bom não exagerar na carga de exercício, sempre fazer com moderação e também de 3 vezes a 4 vezes por semana já é o suficiente para ter uma boa saúde, uma boa condição física, né, para ele não ficar parado, né, e também não exagerar e apresentar cansaço, né, certo? Afebril. O que seria afebril? Afebril é o paciente sem febre, né? Quando ele não apresenta febre, durante os sinais vitais, quando você está verificando o seu paciente, né? É feita a verificação da temperatura, certo? E depois, se ele não apresentar febre, então é dito afebril, quando o paciente não está em estado de febre. E quando é considerado o paciente quando é considerável quando tem febre? Para crianças, a partir de 37,3 é o valor de referência, quando tem febre, né? E para adultos e idosos, a partir de 37,5 em diante, é considerado estado de febre. Então, precisa estar em estado de observação para que não possa piorar, né? E o paciente não venha piorar e pode estar em estado de emergência, né? Ou seja, alguma inflamação, alguma coisa está de diferente ocorrendo lá no do organismo do paciente, certo? E quais as causas dessas inflamações, dessas coisas que vem acontecendo com a saúde do paciente? Muitas das vezes, quando o paciente pode apresentar alguma alteração da saúde, é quando a imunidade está baixa. Ou seja, se o paciente apresentar uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma inflamação, uma dor de garganta, né? Ou seja, ele precisa estar com a imunidade forte, alta e fortalecida. Ou seja, precisa cuidar bem e fortalecer a imunidade. E um dos métodos a se fortalecer e melhorar a imunidade é sempre beber muita água, ter uma boa alimentação, praticar exercícios físicos, não ter estresse, né? Evitar de levar problemas do serviço para casa e do seu trabalho para casa ou da sua casa para o seu trabalho. Não misturar as coisas, sabe? Saber separar as situações, certo? E ter uma boa noite de repouso, né? Enfim, esses são os cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde, com o nosso paciente, né? Sempre estar com a imunidade fortalecida, ou seja, quanto mais eu estiver com a minha imunidade fortalecida, mais eu vou ter chance de ficar doente, de tomar medicações, certo? E evitar que eu também fique doente e não venha tomar medicações, ou seja, eu vou estar mais forte e menos chance de ficar doente, certo? Correto?
certo? E em relação também com a saúde e higienização do paciente, quais os outros cuidados quando a gente dá higienização do paciente? Por exemplo, quais os tipos de banho que temos que a gente, os profissionais conhecem, né, e aplicam no dia a dia para cuidar da higienização do paciente? Temos três tipos de banho. O banho no leito, que é o banho na cama, quando o paciente é acamado, certo? O banho de aspersão, que é o banho dado embaixo do chuveiro, coloca-se o paciente na cadeira, o banho na cadeira, né? Coloca na cadeira para ele tomar banho, certo? Embaixo do chuveiro. E o banho de imersão, que é o banho na banheira, né? Para pacientes idosos, ou quando é criança, recém-nascido, o RN, né? Que é o recém-nascido. O banho é dado na criança, no recém-nascido, o banho na banheira, né? O banho no balde ou banho na bacia, quando dependendo da situação, das condições da família, né? Certo? Esses são os três tipos de banho que nós conhecemos, né? E quando vai cuidar também da higienização do seu paciente, correto? Bom, pessoal, espero ter ajudado a vocês, tá? Compartilhar um pouco das informações, tá? As terminologias são palavras importantes, né? Que devem ser usadas no ambiente de trabalho, né? E a forma de melhorar o vocabulário, certo? E para você também se comunicar, lidar diante da situação, por exemplo, quando um paciente, um cuidador de idoso, cuida do seu paciente na residência, né? Ele precisa estar ciente que quando ele vai fazer companhia para o seu paciente, quando ele vai ser internado no hospital, caso ele fique doente, né? Caso o médico, o enfermeiro ou o auxiliar técnico vai se comunicar com ele, ele precisa estar ciente, né, e sabe o que está se passando, o que está acontecendo diante daquela situação, certo? Com essas terminologias ficam fáceis para ele, fica mais fácil do profissional aprender a se comunicar, de conversar também, né? E na hora também de se portar diante do ambiente de trabalho, né? Porque não podemos, temos que saber lidar, separar as situações, né? Não podemos também se comportar de qualquer jeito, de qualquer forma. E sim, como os profissionais, temos que ter ética e comportamento, certo? Ok? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.